Iniciar a gravação. Perfeito, já iniciou a gravação. Nós estamos na UC 5.6, tá? Que fala de investigação de acidentes e metodologias, né? Para a gente avaliar esses riscos. Hoje eu tenho um material para apresentar para vocês aqui, material que vem também de encontro com o que a gente vem discutindo. Então, esse material, ele está em formato de DDS, né? DDS é um diálogo diário de segurança, é uma ferramenta também que a gente tem para informação e treinamento, é muito importante a gente ter essas ferramentas. Quanto mais a gente der treinamento, a probabilidade de acontecer um acidente ou algo imprevisto, ela é menor. Então, só que a gente não consegue dar treinamento constante, né? Pegar toda a turma e colocar dentro de uma sala. O que a gente faz? A gente criou esses DDS, esses diálogo diário de segurança. Esses diálogos na entrada de turno, os departamentos se reúnem rapidamente, né? Até mesmo para não atrapalhar a produção, e com um tema que a gente pré-define, né, para aquele mês ou para aquele período, o supervisor, o coordenador, o líder, o encarregado, ele repassa, né, essas informações para o grupo, tá? E aí, de vez em quando, a gente vai entrando, né, nessas rodas de discussão de DDS e vai aumentando alguma informação, tá bom? Então, isso é muito importante, e por isso que está como DDS. Então, nós estamos falando de investigação, nós estamos falando de metodologias de investigação, nós estamos falando de investigação de acidentes e as metodologias tanto para avaliar acidentes como riscos, tá bom? Porque tem algumas ferramentas que eu mostrei para vocês que elas servem para riscos, não somente riscos de acidente, mas risco de produção, risco de vazamento, riscos num contexto geral, que está inserido lá na NBR, na ISO 31000. Então, nós temos aqui que todos os acidentes de trabalho, com ou sem afastamento, e os incidentes graves, deverão ser investigados pela equipe do SESMIT, né, em conjunto com a CIPA, o supervisor encarregado das áreas e tal, utilizando um registro, né, ou um relatório de acidente do trabalho. Isso é obrigação do SESMIT, né, da segurança do trabalho, e a gente sempre chama a CIPA também para participar, tá? E se tiver mais pessoas, quanto mais pessoas investigarem, é melhor. Então, nós temos aqui, por que a gente deve analisar esses acidentes ou esses incidentes? Por que a gente deve analisar? Primeiro, para ter informações sobre o acidente, isso é importante, nós temos que saber como que aconteceu, os fatores que levaram a ocorrer e por aí vai. Analisar as causas, né, profundamente, utilizando ferramentas que forem necessárias, adotar ações corretivas sempre, toda vez que a gente se depara com uma situação irregular, a primeira forma, primeiro momento, primeira ação é corrigir. Tá? Então, nós temos uma ação irregular, a gente vai corrigir. Se nós tivemos um acidente, né, vamos ver os fatores, nós vamos corrigir os fatores. Vamos entrar com uma ação corretiva e depois vamos entrar com ação preventiva. Aprender o que aconteceu, né? A gente tem que aprender com o que aconteceu, sempre é um aprendizado para a gente tem que investigar o máximo possível para tomar todas as medidas para que acidentes semelhantes não ocorram mais. Prevenir futuros acidentes e incidentes, determinar a causa raiz do acidente, que isso é importante quando você procura a causa raiz. Mas como aconteceu esse acidente? Qual foi o fator principal? Qual foi a causa raiz desse acidente? E demonstrar interesse, né, e comprometimento em resolver o problema também, porque é muito mais fácil colocar a culpa no funcionário e tudo bem. Então, os fatores relacionados com a ocorrência de acidente e incidente, eles podem ser imediatos, né, que são razões ou causas mais óbvias da ocorrências, né, evidenciadas em uma primeira análise, né, seria uma causa aparente. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, né, mas muito cuidado mesmo, porque as aparências podem enganar, tá? Então, tem uma simulação aqui, onde a Dilma, ela se curva, né, para receber uma pessoa, né?
e alguém também estica uma espada, mas está bem longe dela. Mas quando você olha em primeira instância, demonstra que a espada perfurou a presidente. Então, as aparências podem enganar. Tá? Por isso que a gente não devemos ser levados pela emoção. Nós temos que ir somente pela razão. Tá? Isso é muito importante, vocês estarem conscientes disso. Sempre pela razão, nunca pela emoção. Tá? As aparências, elas podem nos enganar. Então, eu tenho, né, como causa raiz, as condições iniciadoras que possibilitam o surgimento de todos os outros fatores relacionados ao evento adverso. Então, para se livrar das ervas daninhas, né, você deve cavar até a raiz, né? Se você cortar apenas a folhagem, mas as plantas se manterá viva sempre e poderá crescer novamente. Então, é um exemplo, né, que se você, por isso que fala causa raiz, você ir lá na profundeza mesmo do problema para tentar solucionar. Então, colocar aqui como um exemplo essa planta, né? Essa erva daninha, né? Que é uma praga. Se você não tirar a raiz toda, se só cortar por cima, com certeza ela vai nascer novamente. Tá? As ferramentas de análise de acidente, né? Incidentes, nós temos várias, né? Mas nós vamos colocar um exemplo aqui, que é o diagrama de Ishikawa, né? Ou espinha de peixe. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causas e efeito, ele permite a organização das informações, possibilitando a identificação das possíveis causas do acidente, que seriam as causas aparentes. É interessante, né, acho que eu já falei em outras aulas, que esse diagrama de Ishikawa é uma ferramenta que a gente utiliza muito, né, e depois que você se familiariza com essa ferramenta, é muito mais fácil você conseguir identificar. Isso não deixa de você utilizar outras ferramentas, ou criar uma ferramenta, tá? Isso também não tem problema nenhum. E nessa diagrama de Ishikawa, é interessante que você tem lá, até mudaram, né? Tem gente aí que eu já vi falando assim, os 6 M's, né? Então, por quê? É material, método, mão de obra, máquina, meio ambiente, medidas, né? Então, só que tem outros que não colocam essas informações, coloca outras, né? Como procedimentos e por aí vai, tá? Que seriam causas também de documentos. Então, tem os materiais contribuíram para o efeito ou para a causa, os métodos do funcionário contribuíram, a mão de obra era qualificada, tal, contribuiu, as máquinas, equipamentos contribuíram para o acidente, o meio ambiente contribuiu e as medidas contribuíram. E aí entraria também outros que você pode agregar, como os procedimentos, né? O estado físico da pessoa, o estado psicológico da pessoa, e aí vai, né? Você consegue incluir mais algumas informações que você achar necessária, tá? Mas só com essas informações a gente já conseguiria descobrir. Então, o problema, né? Houve um acidente, os materiais contribuíram, que tipo de material, se o material era adequado, se não era, se era aqueles materiais mesmo que era para ser utilizado, os métodos que ele utilizou, né? Os métodos foram corretos, não foram corretos, os métodos dele foi totalmente errôneos, porque ele não seguiu os procedimentos pré-estabelecidos, a mão de obra não era qualificada, ele não tinha experiência, aí teve uma promoção imediata, ou colocaram ele para aprender, e aí por fim ele se machucou, né? A máquina ela estava sem equipamento de proteção, né, sem os devidos instrumentação de proteção. O meio ambiente contribuiu, porque é um ambiente apertado, é um ambiente escuro, é um ambiente, enfim, né, estava chovendo, se for do lado externo, estava muito frio, tá? E as medidas, né, existentes, as medidas que foram adotadas como segurança foram efetivas ou não, tá? A partir daí você já tem os parâmetros para ver o efeito, né, que seria o acidente. O diagrama de causa e efeito é uma ferramenta usada para analisar as relações entre um determinado efeito, como por exemplo um acidente, e suas causas potenciais. Então, quando ele fala aqui como um exemplo o acidente, que essa ferramenta, o diagrama de Ishikawa, ele também serve para outras coisas. Na verdade, ele foi criado para a questão de
qualidade, tá? Então, quando você começa a estudar a ISO 9000, você vai ver que lá atrás eles começaram a ver com isso. Então, que seriam os fatores para falha, né? Então, quais que levaram aquelas falha de produção e por aí vai, tá? Então, nós como auditores, quando a gente vai fazer uma auditoria, em primeiro lugar, a gente tem que estar de posse do manual, né, da qualidade. Esse manual da qualidade é o que a empresa pretende fazer, né, ou vai fazer, ou está fazendo, com base nos requisitos da norma. E aí a gente lê aquilo e a gente vai simplesmente fazer as evidências, né? Saber se aquilo está certo ou errado. E quando tem alguma coisa que não conforme, né? Então a gente detecta alguma coisa, olha, isso aqui está não conforme. O que é não conforme? Ele não atende os requisitos da norma, que por sua vez não atendem os requisitos do manual que a empresa mesmo escreveu, tá? E aí, a gente dando uma não conformidade, essa não conformidade ela deve subir para uma galera, uma comissão que vai tomar as medidas, né, vai fazer chamada análise crítica. Essa análise crítica do problema é onde eles vão começar, né, vão usar essa ferramenta. Então, na análise crítica, eles vão ter que quais foram os fatores que levaram a isso. Então, vamos lá ver quais foram os fatores que levou a essa falha, né? Uma falha de produção, uma falha de documentos, enfim, o que foi lá que nós, auditores, nós demos como não conforme, tá bom? Então, por isso, só esse parênteses aí, porque às vezes está para acidentes, você pode imaginar que o diagrama de Chikawa é somente para acidente. Não, ele serve para um montão de coisa. Essa ferramenta ela é denominada também de diagrama de espinha de peixe ou diagrama 6M, que eu tinha falado até no slide anterior, diagrama 6M, né, que é material máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e métodos, tá? Mas pode ser alterado, o camarada, né, inventou aqui esses já 6M, por enquanto, até então era só tipo uma espinha de peixe, era diagrama de Chikawa. Aí depois, mas parece uma espinha de peixe, aí já inventaram um diagrama 6M, aí vai, né? A galera vai modernizando, né? Isso é muito legal. A mão de obra, ela representa as pessoas que conduzem o processo, né, executando diversas tarefas. A mão de obra, então, a mão de obra está qualificada, não está? Como é que está? A máquina, todo equipamento elétrico, mecânico, eletrônico utilizado na execução dessa tarefa, inclusive ferramentas, né? Uma ferramenta, mesmo o camarada ele utiliza uma ferramenta inadequada, uma ferramenta errada. A gente percebe muitas vezes a preguiça do funcionário de ir lá buscar uma chave de fenda, ele pega uma faca. Isso talvez já aconteceu até muitas vezes com você, né? Na tua casa, com seus parentes. Às vezes o cara ia lá pegar uma chave de fenda, o cara pega uma faca e tenta resolver o problema com a faca, fazendo ela de chave de fenda. Medidas, né, que são medições e avaliações quantitativas ou qualitativas de dimensão, tais como volume, temperaturas, velocidade, etc., né, envolvida na execução da tarefa. Então, essas medidas, né, tanto medidas de volume, como medidas propriamente dita de postura do funcionário. Material de consumo, né, empregado para executar essas tarefas, né, material de higiene, limpeza, combustível, pneu, gases, eletrodos, enfim, né, qual que é o material que ele estava utilizando no momento. E o meio ambiente, que é o ambiente físico, né, onde está executando as tarefas, né, são realizadas, onde as tarefas estão sendo realizadas, incluindo prédios, escadas, salas e etc. E o método, né, que são normas, procedimentos, instruções, regulamentos, né, que são coisas escritas. Tá? Por isso que toda vez que a gente pensa em treinamento, a gente tem que criar procedimento. Tá? O procedimento, ele é uma forma da gente colocar a tarefa passo a passo. E quando a gente começa a desenhar, né, a tarefa, nós já vimos nos slides anteriores aí a questão das tarefas, né? Então, cada atribuição, ela tem várias tarefas ou várias etapas da tarefa. Então, quando a gente começa a criar um procedimento para a atividade, a gente começa o quê? Esmiuçar
as atividades da pessoa, que seriam cada tarefa que ele vai executar no meio de toda a sua tarefa. Aí a gente começa a ver, olha, faz isso. Então, o passo a passo. Isso é muito bom. Você treina o camarada e cria procedimento, ou seja, todas as pessoas elas vão fazer o trabalho conforme está no procedimento. Tá? Então, uma empresa que tem um exemplo, uma gestão de qualidade, para que o produto dela saia todos bons, né, todos com qualidade, todos idênticos, ela cria procedimentos. Então, procedimentos para tudo, inclusive procedimentos operacionais, onde cada profissional, né, cada parte, né, do processo vai estar escrito. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, isso, segundo, terceiro, quarto, quinto, tal. De uma forma com que outra pessoa que chegar naquele local de trabalho, ela também vai fazer daquela forma, outra. Enfim, a coisa está procedimentada. Olha, não pode fazer a tarefa 2 se você não fizer 1. Então, quando acontece um pulo de tarefa, ou o camarada ultrapassou uma tarefa, com certeza vai dar uma não conformidade, vai gerar um problema, e a gente consegue detectar isso, tá? Ou numa auditoria, ou caso ocorra um acidente ou um incidente. Nós temos outra também, chamado 5 porquês. Tá? Isso aí muitas empresas utilizam, eu vim da GM, e na GM até hoje utiliza os 5 porquês, né? Até no início eu senti uma certa dificuldade de entender esses 5 porquês, tá? Mas na GM é utilizado isso até hoje. Esse 5 porquê é, portanto, uma técnica para encontrar a causa raiz de um defeito ou problema. Essa ferramenta é muito usada na área de qualidade, mas na prática se aplica a qualquer área. Teve sua origem na Toyota, né, no Japão, e foi usado no sistema Toyota de produção durante a evolução de suas metodologias de manufatura. E aí, assim, o camarada da Toyota, que criaram lá isso, o cara veio para a GM ou foi para a Ford, enfim, e aí começou a levar essas informações, né? Isso acontece muito, né? O camarada acaba levando a ideia ou essa metodologia e o pessoal compra, né, a ideia e a coisa funciona. O princípio é muito simples. Ao encontrar um problema, você deve realizar até 5 questionamentos, perguntando o porquê daquele problema, questionando a causa anterior. Então, quando não conseguir perguntar mais ou responder, você terá chegado na raiz. Então, máquina parada. A máquina parada. Por que a máquina parou? Por falta de uma placa. Por que faltou a placa? Porque faltou ajuste. Por que faltou ajuste? Operador sem treinamento. Por que operador sem treinamento? Falta de manutenção preventiva. Então, você observa que a gente vai falando por quê. Pode ser que tenha até mais, né? Mas, então, por que o cara se acidentou? Tá? Então, tá aqui, o cara sofreu um acidente. Por que ele, sei lá, prendeu a mão na máquina? Por que ele prendeu a mão na máquina? Porque ele foi tirar um papel. Por que ele foi tirar o papel? Porque o papel enroscou. Por que o papel enroscou? Porque, sei lá, o papel estava fora do padrão. Por que o papel estava fora do padrão? Porque não foi vistoriado, não sei o quê. E aí você vai se prolongando, se for o caso até, né, de outros porquês. Mas é bacana essa metodologia que você, na verdade, é o nosso dia a dia, só que você não pensa dessa forma, a gente não pensa como uma metodologia de análise, né? Mas sempre acontece alguma coisa. Mas por que o cara se machucou? Nossa, por que você chegou atrasado? Por quê? Então a gente já começa, a gente já tem isso em mente. Por que você atrasou? Porque o ônibus quebrou. Mas por que o ônibus quebrou? O ônibus quebrou porque faltou manutenção. Opa, então eu já cheguei num ponto, né? Agora por que faltou manutenção? Porque alguém lá internamente não seguiu os protocolos da empresa que era fazer manutenção em X tempo. Entendeu? Então você começa, por quê? Por quê? Tá? E é bom isso aí, para que você já vai se exercitando. Então, que é a primeira coisa, quando sofre um acidente, por que o cara se machucou? Porque ele caiu, porque ele caiu. Porque escorregou, porque ele escorregou. Porque o chão estava liso, porque o chão estava liso. Porque a menina estava limpando, porque a menina estava limpando sem sinalização. Então, entendeu? Então você começa, ou por quê, porque você vai chegar na raiz do negócio. Essa ferramenta é muito bacana. Então,
Tem aí a causa aparente, né, que seria o Chicago, né, a causa aparente, o cara caiu, porque ele caiu, porque o chão estava liso, porque estava molhado, porque a menina estava limpando, porque não sinalizou, porque tinha que limpar aquela hora, limpou aquela hora porque estava errada, ela mudou de horário, enfim, né? Você consegue procurar a raiz do problema, tá? Essa ferramenta é super legal. Você sabe que chegou na raiz quando não adianta mais perguntar por quê. Então, veja um exemplo, problema. O cliente está reclamando muito dos atrasos na entrega, tá? Então, o cliente está reclamando muito dos atrasos da entrega. Por que atrasos? Porque o produto nunca sai da fábrica no momento que deveria. Por que o produto não sai no momento que deveria? Porque as horas de produção estão atrasando. Por que as horas estão atrasando? Porque o cálculo das horas de produção sempre fica menor do que a realidade. Por que o cálculo das horas está errado? Porque estamos usando um software ultrapassado. Por que estamos usando um software ultrapassado? Porque o engenheiro responsável ainda não recebeu o treinamento no software atual. Opa! Então, pelo exemplo, podemos ver que a causa raiz dos atrasos da entrega é a falta de treinamento do engenheiro responsável. Então, observe que você vai fazendo a pergunta, o porquê, e o porquê, e o porquê, e o porquê, e o porquê, entendeu? Você consegue chegar na raiz, tá? Então, aqui a culpa, veja só, presta atenção. A culpa não é do engenheiro, ou do cara responsável. Nós não estamos procurando culpados, lembra? Qual que foi aí a causa raiz dos atrasos na entrega? É a falta de treinamento. Ah, mas o engenheiro pisou na bola. Não, nós não estamos procurando culpado. Lembre-se disso. Nós estamos procurando os fatores que levaram. Tá, então, um dos fatores aqui é a falta de treinamento, tá bom? Vamos identificar a causa raiz de um acidente de trânsito utilizando o diagrama de Chicago e os 5 porquês, tá? Então, tem um acidente aqui, um carro, né, bateu num poste. Um carro bateu num poste, então vamos ver aqui. As imagens já fornecem as primeiras informações. O carro se colidiu, não sabemos se devido à queda de condutores energizados ou devido ao vazamento de combustível. A presença de um carro de funerária indica, pelo menos, que o cara morreu. Tá? Então, tem um carro de funerária ali, o carro bateu no poste, tá? E tem um camarada que está fazendo as anotações. Então, vamos lá. Não vemos ainda, nessa imagem, nenhum condutor caído, apenas o carro em contato com a base do poste. Ambos, carro e poste, bastante danificado. Então, nós vimos aqui que bateu. Tá? Conseguimos ver aqui que bateu no poste. Tá? Então, bateu no poste aqui. Perfeito. Com o impacto, um dos cabos de 13.800 volts, né, ou 13,8 quilowatts, saiu do isolador. Então, olha na investigação, tá? Este cara que deveria ficar no isolador, ele saiu fora, tá? Na realidade, o cabo não caiu sobre o veículo, apesar de ter se soltado do isolador. Porém, o cabo ficou em contato com a parte superior do poste. Qual que é a parte superior do poste? A cabeça do poste ficou destruída, tá? A cabeça do poste, né, deteriorada pelo tempo, tal, ficou desprotegida. E a estrutura do poste, ela é de ferro, tá? Então, o que aconteceu? Este cabo de 13.800, ele encostou aqui na ferragem. Então, podemos perceber pela imagem que o cabo ficou em contato com as ferragens expostas. Não sabemos se o poste já se encontrava deteriorado ou o impacto é que causou a queda do revestimento da estrutura. Não sabe. O cabo energizado em contato com a ferragem do poste, então o cabo encostou na ferragem do poste, encostou aqui, que vocês estão observando. Observe que o impacto destruiu a base do poste também, então aqui destruiu a base, e a lata chegou aonde? Na ferragem. Então comprovamos aqui que a estrutura metálica do veículo ficou em contato com a ferragem do poste que havia sido energizada pela fase que soltou.
Tá? Então, lá em cima, um cabo, uma fase bateu na estrutura metálica, que desceu aqui, que na colisão também passou para o carro. Tá? Aparentemente, o motorista tentou abandonar o veículo, né? Então, quando ele tentou abandonar o veículo, porque ele estava pegando fogo, ele colocou o pé para fora e onde foi energizado, tá? Tá aqui o corpo dele todo queimado. Então, muito provável, a iniciativa do motorista em tentar sair do carro provocou a passagem de corrente elétrica através do seu corpo, dando início ao incêndio. Então, entende-se que o carro bateu no poste, bateu no poste. Qual a sensação do cara? O cara tentou sair do carro. Só que como o cabo estava encostou na estrutura do poste, que desceu e ficou em contato com a lata, mas ainda tinha o quê? Tinha um pneu, que seria um isolante, certo? Como tinha um isolante, ele foi colocar o pé para fora. Pô, bateu no poste, a primeira sensação é querer sair dali, né? Vai que o poste cai em cima da minha cabeça, alguma coisa dessa forma. Quando ele pensou em sair, aonde ele provocou a passagem de corrente elétrica através do seu corpo, tá? E aí, tá aqui, né? Quando ele colocou o pé, aí aconteceu tudo isso. Então, o incêndio iniciado no corpo do motorista destruiu quase que completamente o interior do veículo. A única maneira segura de se abandonar o veículo seria aguardar o desligamento da rede elétrica, mas o camarada não viu nenhum cabo, né? O camarada não viu nenhum cabo no chão. Então, entendeu que, pô, deixa eu sair fora aqui, senão esse poste cai na minha cabeça. Uma ação errada, tá? Então, talvez um outro tipo de veículo permitisse que o motorista saltasse para longe sem tocar simultaneamente na lata e no chão. Infelizmente, na situação mostrada, isso seria impraticável. Acho que você já ouviu falar, então, se você um cabo, né, energizado cai em cima do seu carro, se ele cair em cima do seu carro, você perceber, tá? Então, o que você deve fazer? Você deve abrir a porta do seu carro e não colocar o pé no chão. Só abre a porta e tenta dar um pulo, o máximo que você puder, né? O máximo que você puder, com os dois pés juntos. Então, caiu um cabo em cima do seu veículo, abre a porta e tenta saltar o máximo que você puder com os dois pés juntos, tá? Isso são recomendações do pessoal de engenharia elétrica, pessoal que entende de eletricidade e dessas descargas aí, tá bom? Reunidas as evidências disponíveis na análise de acidente que fizemos, passamos a elaborar o diagrama de Chikawa, anotando as principais causas que contribuíram para o acidente. Apenas a título de ilustração foram preenchidos todos os M's, o que na prática nem sempre ocorre. Tivemos o cuidado de grafar em vermelho possíveis causas das quais não temos evidências que comprovem a sua contribuição para o acidente. Então, vamos lá. Aí nós temos aqui, material. Material contribuiu, o topo do poste estava danificado, tá? Então, contribuiu. Máquina. Faltou o freio, né? O freio, por isso que ele colidiu. Os pneus estavam carecas. Então, a máquina entrou aqui. O meio, né? Seria o meio ambiente. A pista estava escorregadia e também faltava sinalização. A mão de obra contribuiu? Sim, o motorista não era habilitado, né? E possivelmente o motorista dormiu, tá? Então são suposições, né? Que ele anota lá em cima. Então, ele não era habilitado e o motorista dormiu. E os métodos? Tentou descer do veículo, o método dele, né, em questão de procedimento e tal, não tinha informação também, às vezes acontece uma situação como essa, o camarada já quer sair logo imediato do carro, tá? E as medidas, né, velocímetro defeituoso, excesso de velocidade, por aí vai. Então, olha quantos fatores que contribuíram para esse acidente grave. Tá? Olha quanto problema aconteceu, tá? E aí o 5 porquê. Então vamos lá no 5 porquê. Escolhemos para realizar o 5 porquê a causa aparente que apareceu mais significativa, né? E realizamos perguntas de porquê
até não conseguir mais fazer essa pergunta. Então, nós temos aí, no nosso caso, a resposta ao quarto porquê é a proteção do circuito da subestação não está com os ajustes adequados. Então, por quê? Tá? Então, a causa aparente tentou descer do veículo, né? O modo do processo, né, que seriam os métodos. Então, primeiro, por quê? Por que ele tentou descer do veículo? Ele tentou porque ele acreditou que estava seguro. Por que ele acreditou que estava seguro? Não havia condutores caídos. Mas por que não tinha condutores caídos? Porque o condutor ficou em contato com o topo do poste. Mas por que o condutor ficou em contato com o topo do poste? Porque, tendo ficado em contato com o poste, o condutor não se desligou, né? Então, olha aqui, porque tendo ficado em contato com o poste, o condutor não se desligou? Então, imagine só, quando esse cabo, né, ele fez uma movimentação, deveria ter um disjuntor que acusasse isso e deveria cair, né, desenergizando essa rede, mas não foi o que aconteceu, tá? Igual muitas vezes você está no local aí, acaba a energia, então o disjuntor entende, né, que está tendo uma sobrecarga, alguma coisa, ele se derruba, tá? Então nesse caso nem isso aconteceu, tá? Então, é assim, aqui já está fazendo uma propaganda da empresa que fez esse comentário, tá? Então, vou voltar para cá só. É interessante que essas ferramentas que nós vimos aqui, tanto o porquê como o diagrama de Chicago, eu acho que hoje ficou até um pouco mais claro para vocês, e isso vai ficando no decorrer do tempo, tá? Que a gente vai mostrando as ferramentas, vocês vão começando a entender as ferramentas, vocês vão começando a imaginar as ferramentas, nós vamos começando a colocar um problema dentro da ferramenta, tá? De uma forma bem pedagógica, né? Que eu falei de todas as ferramentas, nós fomos trabalhando devagarzinho em cada ferramenta para você começar a se materializar dentro da ferramenta, começar a colocar outros problemas dentro da ferramenta. Beleza? E é isso, gente, que eu tinha para falar hoje, esse assunto aqui. Esse trabalho foi feito por essa empresa, Fazer Segurança e Treinamento, tá? Então, tem aqui até as informações dela, tá? Que os créditos são para eles, tá bom? Então, se alguém precisar, tá aí disponível também. Eu já mandei esse material para vocês, para entrar em contato se precisar. Beleza? Ótimo. Beleza, galera. O que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso aqui. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre tanto os 5 porquês como o diagrama de Ishikawa. Pode ficar à vontade. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta para o professor. A questão da parte do carro, da acidente que o professor mostrou. Hoje seria a possibilidade, mesmo que o carro não seria mais, vamos dizer assim, antigamente seria uma lata pura um carro, né? Hoje é mais fibra. Teria também, amenizava a situação de tomar um choque ou também seria o mesmo problema? O mesmo problema, porque o que acontece? Pelos especialistas, tá? Isso não é fala minha, fala do especialista. Os especialistas, eles dizem o seguinte, que não é o problema o carro, porque o pneu tá ali. O pneu tá isolando. O problema é o camarada colocar a mão na lata e no chão. Aí que ele faz a ligação. Entendeu? Então aí que ele faz o caminho, tá? Esse é o problema. É igual, acho que você já viu, o cara sobe em cima do trem e aí ele segura no cabo. Quando ele segura no cabo, o pé dele tá na lata, aí a lata tá no trilho e aí já era, entendeu? Então aí que o cara toma um choque. Já teve alguns casos aí que o camarada toma choque, vai fazer gambiarra aí e tal, e acaba chegando no fio de alta tensão. É a mesma coisa, então ele pega nenhum corpo, aí o corpo dele que vai fazer a ponte. Então, nesse caso, é um perigo. Então, com chuva, né, é um perigo. Você está andando de carro, é um perigo. Por isso que a gente recomenda, como medida de segurança, começou a chover, encosta o carro.
tá? Ah, mas se começou a chover muito, alagar o carro, sai fora, vai para o carro seco, pisa no chão, não fica dentro da água, porque se caiu um cabo, tá? Um cabo dentro da água, vai energizar toda aquela região. Assim como também, acho que eu ainda não mostrei para vocês, mas tem também uma situação, uma não, existem várias, mas só vou citar duas situações que ocorreram, tá? Que está até na internet, vocês podem pesquisar. Tinha quatro camaradas empurrando um andaime. Tá? Quatro camaradas empurrando o andaime. Cada um numa perna do andaime e empurrando o andaime. O que aconteceu? Ninguém se preocupou em olhar para cima. E aí bateu no fio de alta tensão. Quando bateu no fio de alta tensão, os quatro caíram. Matou os quatro. Tá? Os quatro. Outra situação, que é um problema sério em construção civil, é quando é um guindastre. Então, o guindastre vai pegar uma coisa aqui, vai levar para o outro lado. Então, o que acontece? Às vezes, esse guindastre ele pode encostar num cabo elétrico e pode trazer problemas também irreparáveis, tá? Então, quando a gente vai fazer um trabalho de inspeção ou um trabalho de acompanhamento de risco, principalmente em trabalho de movimentação de carga, até na construção civil, esses camaradas que estão empurrando este andaime, tá? A gente tem que estar muito atento, entendeu? Olhar para tudo que é lado, a gente olha para cima e para baixo, você tem que estar atento a tudo, porque nós conhecemos todos os riscos, então a gente não pode deixar a peteca cair, entendeu? Você já tem que olhar, pô, mas tem um cabo ali, peraí, malandro, então, pô, você tem um cabo, já desmonta tudo isso aqui, vamos montar lá e tal, você já cria uma possibilidade de eliminar o risco, entendeu? Então é um problema sério. Aquela questão que você falou numa aula anterior, que assim, tudo que você coloca o porquê, o que pode acontecer. Então, fosse uma fazer um trabalho, como já está falando analisar o porquê, se eu levar desse jeito, se eu trazer dessa forma, ou de uma forma que pode... A sua ligação, a sua fala está chegando muito baixo. Tenta falar mais próximo do microfone. Está chegando bem baixinho. Professor, agora dá para ouvir? Dá para ouvir, melhorou um pouquinho só. Então entra naquela questão que o professor falou assim, o porquê, o que pode acontecer quando eu estiver trabalhando. Na altura, o que pode acontecer do carinho. Você vai trazendo um andaime, você tem que ter esse olho clínico e entender que pode acontecer o que pode acontecer. Ligando, vamos dizer, o andaime do exemplo. Aí entra nessa questão que você falou de uma aula anterior. A gente chama de análise preliminar de risco. Então, o que é essa análise preliminar de risco? Você já vai desenhar tudo. Então, galera, o que vocês vão fazer aqui? Nós vamos mexer com o andaime aqui. E depois? Depois nós vamos para lá. Como que você vai para lá? Nós vamos empurrando. Opa, mas e aí? Você vai empurrando? Cada um pega tal. E aí, já de cara, você já fala, se vai empurrar, ninguém pode estar em cima, certo? Ninguém pode estar em cima. Então, se vai empurrar, já tem que ter rodinha, certo? Certo. Para ter rodinha, ela tem que estar travada. Então, já estou preocupando se a rodinha está travada, tá? A estrutura que está, se já tem escada, já estou preocupado com o andaime. Me preocupo na estrutura do andaime, me preocupo como as pessoas vão subir no andaime, vamos me preocupar com o piso do andaime, com o rodapé do andaime, com o guarda-corpo do andaime. Tá. Vamos me preocupar com a subida do andaime. Tá. Eu vou me preocupar com a movimentação do andaime. Tá. Como que é a movimentação do andaime? Se ele tem as rodinhas. E as rodinhas, quando para, tem que travar elas. Quando vai movimentar, tal. O cara tem que descer e aí sim fazer a movimentação. Qual é a movimentação? Para onde você vai levar? E aí fazer um estudo para ver se não tem nenhum cabo elétrico em cima ou nenhuma, sei lá, às vezes não tem um cabo elétrico, mas pode ter uma luminária, bate na luminária, a luminária cai de quina na cabeça do cara e o cara está sem capacete e mata. Então, olha o universo de coisas que você começa a viajar, você já tem que começar a pensar em tudo. Entendeu? Então você já começa, peraí. Então quando você bate o olho, isso também vai de experiência, mas no caso contrário, você cria um checklist, então o cara vai movimentar um balancinho, um andaime. Só pela questão do cara vai trabalhar no andaime, isso já me dá um monte de preocupações.
E aí, se ele vai movimentar esse andaime, outras preocupações, entendeu? Até mesmo para saber se nessa movimentação não vai tocar em alguma coisa, ou até mesmo não vai tocar em nada, mas o cara deixou a mala de ferramentas lá em cima com marreta. Tá? Uma marreta de, sei lá, 2 quilos. E aí, na movimentação, vibra, não tem guarda-corpo, o guarda-corpo, sei lá, o cara não colocou, você também não observou, cai uma marreta de 2 quilos numa altura de 4 metros. Entendeu? Ah, mas não machucou a cabeça. Tudo bem, não machucou a cabeça. Se cai na sua clavícula, o que acontece? Ah? Não machucou, não caiu a cabeça, mas caiu na clavícula. E aí? Uma de 2 quilos. Faz um estrago. Ela fica mais pesada, ela desce mais peso. Lógico. Entendeu? Então, olha a preocupação que você está. Você tem que viajar nessa ideia, você já tem que começar a observar tudo. Você tem que observar tudo. Você tem que, pô, o que tem aqui, como que é e tal. Essa é a nossa função. Tá? Então, essa função é você ficar olhando para o negócio, olhando. Por isso que antes de começar o trabalho, a gente fica assim, ó, parece cara de louco. Olhando para o lado, olhando para cima, olhando para baixo. Parece louco. Os caras, pô, mas esse maluco aí é louco. Não, peraí, eu tô olhando. Tal. Qual o caminho que você vai fazer? Aqui. Aqui. Beleza, ali. Pá. Então você começa a estudar o trecho. Estudou o trecho, pau no gato, entendeu? Mas tem que tomar muito cuidado. Beleza? Obrigado, senhor. Falou. Alguém tem mais alguma pergunta? Beleza, não tem nenhuma pergunta, eu vou desligar a câmera. Câmera não, a gravação.